E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Gustavo e estou aqui para falar mais um pouco sobre o Node MCU com o ESP8266. E aqui nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a pinagem dele e sobre alguns detalhes importantes que temos que tomar cuidado quando estivermos trabalhando com ele e temos que prestar bastante atenção. E o que é o Node MCU e o que é o ESP8266? Muita gente pensa que é a mesma coisa e não é bem assim. Esse aqui é o que nós chamamos de Node MCU. A gente trata ele muitas vezes como Node MCU ESP8266, mas não é a mesma coisa. O ESP8266 é o microcontrolador que controla toda essa placa. E ele é essa pecinha aqui, tá? Que ele está em cima lá da placa que eu mostrei na imagem anterior. Ele tem esse encapsulamento aqui, que fica o chip e alguns outros circuitos integrados aqui embaixo. Essa plaquinha aqui eu já vi algumas pessoas tirarem para mostrar o circuito embaixo, tá? Eu não indico porque ele está aí por questão de proteção mesmo. E aqui nós temos a antena do ESP. Todos os ESPs têm a sua antena para recepção e emissão do sinal Wi-Fi. E aqui nós temos o LED built-in. Esse LED está na GPIO 16. Ele pisca quando o ESP está ligando e você pode acionar ele durante seu código se você tiver o interesse de ativar ele, ou no caso de você querer ativar a porta para algum outro uso, o LED vai acender junto, porque ele está em paralelo. Voltando para aqui, para essa imagem, nós temos então o Node MCU, que é uma placa de desenvolvimento em que o ESP está aqui em cima e controla todo o resto. Então, o que é uma placa de desenvolvimento? Uma placa de desenvolvimento é uma placa com o intuito de auxiliar a programação enquanto você está desenvolvendo um protótipo, você está fazendo um novo estudo, algum produto novo. E então você usa essa placa de desenvolvimento para facilitar o processo. Porque imagine que você tem esse chip aqui e você quer programar ele para fazer o seu protótipo. Aí para programar um chip desse jeito, você teria que soldar alguns fios, é necessário a solda de alguns fios. E nesse caso ficaria até aqui uma gambiarra, né? Você soldar uns fios aqui diretamente. Ou você teria que ter uma placa de programação dele para você colocar ele nessa placa que vai conectar ela ao computador e vai programar, mas isso dá muito trabalho. Então, se você está fazendo uma coisa nova e o código não funciona de primeira, você vai ter que alterar isso. Então, você vai ter que fazer todo esse processo novamente, você teria que fazer outra placa de acordo com a sua necessidade. E a placa de desenvolvimento auxilia nisso tudo, porque você tem acesso a todos os pinos de maneira independente e ao mesmo tempo. Você pode alterar isso quando você quiser. E o fato de ter uma entrada USB facilita mais ainda, porque você só precisa plugar no computador e o hardware faz todo o processo de programação para você. Nós temos aqui um regulador de tensão que serve para regular a tensão da USB e do VIN para o ESP, e eu vou explicar daqui a pouco o que é esse VIN. Porque o ESP trabalha com 3,3 volts e o USB trabalha com 5, né, que é a energia que vem do computador. E o VIN, como eu já disse, vou explicar daqui a pouco. Então, vamos começar aqui pelo lado esquerdo, né? Nós temos aqui o primeiro pino, o A0, né, que seria o ADC0. É um pino de entrada analógica para você fazer suas conversões digitais e tudo mais. E ele também funciona como, aliás, conversões analógicas, desculpa. E ele também funciona como um pino digital. Tudo isso você vai colocar, você vai determinar na programação. E eu coloquei esse avisozinho aqui, tá? Esse texto, para lembrar que esse pino, no modo analógico, ele faz leituras de 0 a 1 volt. Não quer dizer que se você aplicar uma tensão de 3,3 vai queimar. Só que se você quer uma leitura analógica que vai de 0 a 1023
e você aplica uma tensão maior que 1 volt, ele vai dar sempre 1023. Porque se o mínimo é 0 e o máximo é 1, a partir do momento que você ultrapassa, para ele você já estourou o limite. Então você tem que trabalhar essa tensão antes de chegar nesse pino, fazer um divisor de tensão ou algum circuito que faça com que o seu sinal analógico não ultrapasse 1 volt. Nós temos embaixo 2 pinos reservados. São pinos do sistema, você não vai poder acessar eles, então vamos deixar ele de lado. Aqui nós temos duas GPIOs, a GPIO 9 e a GPIO 10, né? E aqui embaixo nós temos esses pinos em verde, que eu marquei com essas bolinhas vermelhas. Por quê? Porque eu não indico que você utilize eles se você ainda tem todas as outras GPIOs sem uso. Por que eu estou dizendo isso? Os GPIOs são os pinos digitais. Você pode tanto fazer uma escrita digital nele, como fazer uma leitura digital deles. E você tem aqui em branco, nesses brancos no caso, 13 GPIOs. E esses aqui são SPIs. E o que são SPIs? São pinos dedicados a periféricos. Como você pode ver aqui, tem até um clock, que o próprio ESP vai controlar esse clock para dar acesso aos periféricos, para os periféricos processarem de acordo com a velocidade desse clock. Então, se você tem pinos dedicados a periféricos, não é indicado que você use ele para trabalhos digitais. Você pode acabar tendo algum problema. Eu já tive problema de quebrar muito a cabeça. Quando eu fui fazer os primeiros projetos, eu não sabia disso. E eu simplesmente colocava a linha de código e o ESP não respondia do jeito que eu queria. Às vezes ele fazia a mudança de sinal que eu mandava, mas às vezes ele simplesmente não fazia nada. Então eu tive que pesquisar isso, me deu muita dor de cabeça. E foi aí que eu vi que muita gente tem esse problema também. E realmente várias pessoas não indicam que você utilize isso. Por exemplo, esses pinos aqui são indicados para displays, alguns tipos de displays específicos. E é isso. Aqui embaixo nós temos um GND, um 3,3 volts normal. Você pode alimentar a placa por esse 3,3 volts aqui, se a tensão for exatamente essa. Mas são mais utilizados para você alimentar sensores, ou então fazer um divisor de tensão se você quiser, se for necessário. E aqui nós temos o pino de Enable, tá? No geral, a gente não utiliza esse pino de Enable na placa no DMCU, porque ele é o pino que habilita o funcionamento do ESP quando está em nível alto. Então, a não ser que você queira travar o ESP, a linha de código do ESP, você não vai precisar mexer nele. E aqui embaixo nós temos o pino de reset, que é o pino que literalmente dá o reset no ESP, né? Vai zerar todas as variáveis e tudo mais, vai voltar o código do início. E esse botão de reset, esse pino de reset está ligado nesse botão aqui. Então, se você precisa dar um reset via botão, você pode apertar aqui simplesmente. Aqui nós temos mais um pino GND e aqui nós temos o pino VIN. O que é o VIN? Ele é o pino que está ligado ao regulador de tensão. Então, aqui você pode aplicar tensões de até 9 volts, que essa tensão vai passar pelo regulador de tensão e vai alimentar o ESP e todos os outros pinos, que tem 3,3 volts. Só que não é indicado que você coloque tensões acima de 5 volts aqui, porque a partir do momento que você ultrapassa os 5 volts, o regulador de tensão tende a esquentar. Então, por mais que ele suporte 9 volts, é recomendado que você utilize até 5, que é justamente a tensão que entra no USB. Nós temos aqui desse lado mais um 3,3 volts, mais um GND. Nós temos aqui RX e TX. E são os pinos RX e TX principais do Node MCU, que são os que estão ligados ao USB para programação pela IDE do Arduino. Você pode fazer uma escrita neles, digital, caso você não esteja utilizando a saída serial, mas como vocês podem ver, eu marquei eles com a bolinha vermelha também, para que vocês deem preferência aos outros pinos e só utilizem ele, em último caso,
se for necessário. Nós temos aqui vários pinos digitais, o D5, D6, D7, D8, são outras GPIOs, funcionam normalmente. GND, outro 3,3, nós temos aqui mais 5 pinos digitais, e eu marquei o D3, que é a GPIO 0, com a bolinha vermelha. Então, por que ele está marcado com a bolinha vermelha? O flash é o pino que está ligado nesse botão aqui. E quando você coloca o flash, quando você ativa o modo flash do ESP, ele entra em modo de configuração. Então, se você ficar alterando o estado desse pino aqui, pode causar algum problema, ele pode reiniciar, não vai responder do jeito que você quer. Então, também não é indicado que você utilize ele. Assim, você pode utilizar, mas não é recomendado se você tem os outros pinos, como eu já falei, em uso. Porque se você ativa o flash e aperta reset, o ESP vai entrar em modo de configuração. Então, você vai acabar travando seu ESP, que ele vai ficar esperando um comando, e você provavelmente na hora não vai saber o porquê. E aqui nós temos a GPIO 16, que como eu já disse é o que está ligado no LED do built-in, e é o pino que é o LED que pisca quando a gente liga o Node MCU. Temos aqui também uma marcação que eu deixei para PWM, que são as GPIOs 4, 12, 14 e 15, né? São essas aqui, né? Cadê? 4, 12, 14 e 15. Todos esses você pode fazer um PWM por hardware, é só digitar analog write na ideia do Arduino, que eles vão responder de acordo com a velocidade que você colocar lá, né, o PWM que você colocar lá e configurar. E os outros pinos, você pode fazer um PWM via software. Eu posso explicar isso em outro vídeo, mas em poucas palavras, você liga, coloca o pino em nível alto e baixo de maneira rápida, e com essa alteração dos estados você consegue fazer um PWM. Bom, galera, para o vídeo não ficar muito longo, isso é o que eu queria falar assim, para você tomar mais atenção agora que está começando a programar com o SP8266. São alguns cuidados e coisas que você tem que ter atenção mesmo, para não ter dor de cabeça e perder tempo, só para ajudar vocês a começar. Então, bons projetos. Trarei aí novos vídeos com algumas ideias e coisas que são legais de se fazer com ESP, web servers, controle dos pinos e tudo mais. Valeu!